Olá, tudo bem? Seguindo a nossa série de estudos do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, essa é uma série de aulas facilitadoras acerca desse tema que nós estamos fazendo e que estão aí disponíveis no nosso canal. E como eu sempre faço no início de cada aula, vamos aí primeiramente apresentar o livro, então está aí na sua tela o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. É a partir desse livro que nós estamos conduzindo essa série de aulas facilitadoras. E o livro, também como eu sempre menciono, está ali disponível no site www.unificacionista.com. Você pode ali no menu, na seção literatura, entre outros livros, encontrar esse livro, fazer download, ler o livro online, enfim. É importante você, na verdade, ter o livro para que depois dessas aulas facilitadoras você possa pegar o livro, ler, estudar, aprofundar os temas, porque também, como eu sempre menciono nessas aulas facilitadoras, eu tenho trazido aí dentro de cada sessão, dentro de cada capítulo, dentro de cada tema que a gente tem abordado em cada uma dessas aulas facilitadoras, eu vou no livro e trago as ideias principais. Então eu não trago todo o conteúdo e aí fica, aí reside a reiteração e a importância do que eu sempre falo. Tenha o livro em mãos, estude, volte aos temas que nós abordamos e que nós aqui tentamos facilitar, trazendo argumentos, trazendo gráficos, exemplificações, enfim, argumentações para facilitar o seu entendimento e, ao se debruçar sobre o livro, você tem assim muito mais tranquilidade, mais facilidade de compreender, entender e fazer as suas próprias reflexões e aprofundamentos, ok? Então eu sempre reitero isso, tal como também eu sempre reitero a importância de você ter em mãos também aí um caderno, uma caneta para ir anotando. Eu vou trazendo o texto, eu sempre dou uns grifos aí numa cor destacando ali trechos que também são conceitos, ou pelo menos são alguns conceitos que estamos trabalhando, vamos trabalhar, mas nessa aula especificamente eu já vou até antecipar. A maioria dos grifos que a gente vai encontrar e que eu destaquei nos textos que eu trouxe, são argumentos, são conceitos, são discussões que nós já fizemos em aulas anteriores. Então, assim que a gente encontrar aí algum grifo ao longo dessa aula de hoje, provavelmente eu vou estar fazendo essa reiteração, vou fazer essa informação novamente. Olha, esse grifo talvez não sejam textos que você precisa anotar novamente, nas suas anotações, que já deve ter aí um bom conteúdo, de dicas para a prova, como eu sempre brinco. Mas, enfim, certamente nessa aula a gente vai voltar a muitos conceitos que nós já estudamos. É só faço grifo para mencionar e lembrar, olha, a gente já discutiu, já argumentou, e aí, se eu lembrar aqui, até faço menção a que tema, que capítulo, que aula faz parte desse conteúdo. Beleza? Feito aí a nossa introduçãozinha para essa aula de hoje, nós estamos aí no capítulo 4 do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, onde a gente está tratando sobre o tema Axiologia, uma teoria do valor. Já fizemos aí algumas aulas, são várias aulas aí já sobre esse capítulo que a gente já tem aí disponível, então se você viu e ainda tem dúvida, sem problema, volta essas aulas, assiste de novo. Como eu sempre menciono, pega o livro, tenta acompanhar ali, lê os outros aspectos e trechos que eu não trouxe aí, que pode ajudar você no aprofundamento e na compreensão dos temas abordados naquelas aulas, Enfim, é importante e já são várias aulas aí disponíveis. Mas vamos ao tema de hoje, então. Como a gente está seguindo aí, nós deixamos para essa aula aí fechando esse aspecto do item 7 e estabelecendo uma nova visão de valor. Como a gente mencionou ali no finalzinho da aula anterior, a gente já fez ali um prelúdio, uma cena dos próximos capítulos para essa aula, falando da importância de se estabelecer, então, dentro de todo aquele cenário, todas as argumentações, todas as discussões, principalmente quando falamos ali das deficiências, nas visões de valor tradicionais, passando ali por várias religiões mais tradicionais, vários pensamentos religiosos, passando também pelo aspecto filosófico e também pelo humanitarismo. A gente já fez ali no finalzinho da aula anterior ali uma cena dos próximos capítulos falando da importância então de se estabelecer uma nova visão de valor. Então, como mencionado anteriormente aí nessa última aula que a gente finalizou, por essa nova visão de valor, pretende-se dizer uma visão absoluta de valor. E está aí um grifo, não porque eu vou mencionar ou é um conceito, mas nós mencionamos e enfatizamos bastante sobre essa questão de uma visão absoluta de valor
na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Especificamente na aula anterior a gente enfatizou, mas a gente já vem discutindo essa questão de padrão absoluto, padrão relativo nessas últimas aulas, né? O declínio do valor atualmente torna urgente que uma nova visão de valor seja estabelecida. Reiteramos isso, enfatizamos bastante, talvez não suficientemente, como eu sempre menciono, mas tentamos, né, enfatizar a importância de que a gente precisa, então, para resolver todos esses problemas, todas essas mazelas que a gente se depara na nossa vida cotidiana, no mundo atual, no século atual principalmente, a gente precisa de uma nova visão de valor, né? Entretanto, seria impossível evitar o fenômeno do colapso dos valores por meio de qualquer visão relativa do valor. E aqui é um grifo também para reiterar aquilo que a gente estudou bem detalhadamente na aula anterior, quando falamos ali sobre as deficiências, né, dos sistemas tradicionais de valor. Basicamente, a ideia central é que todas essas visões tradicionais acabaram caindo por terra por conta de terem valores relativos, fechados a pequenos grupos, não é compartilhado, não é consenso para toda a humanidade, né? A gente também deu essa ênfase dizendo a importância de que os valores, para que eles sejam absolutos, sejam consenso, ou seja, estejam abrangendo toda a humanidade de forma consensual, né? Então, não tem como a gente discutir uma nova visão de valor sem afirmar reiteradamente, como fizemos na aula anterior. A gente já começa aqui fazendo essa, né, revisãozinha, trazendo essa ideia com a qual a gente fechou a aula anterior, falando de que com uma visão relativa é praticamente impossível a gente falar ou se propor, né, a tentar trazer, discutir uma nova visão de valor, ok? Portanto, uma visão absoluta de valor deve ser estabelecida. Essa visão absoluta de valor deve ser estabelecida na base de um esclarecimento sobre os tipos de atributos de Deus, que é absoluto, possui e para qual propósito. Aquele propósito de criação que a gente já discutiu também, né, em aulas anteriores, e através de quais leis, logos, né, só para fazer as referências a todos os temas e aulas que a gente já discutiu, que estão aí disponíveis, né? Então você acessa o nosso canal ali e tem ali os títulos e também tem uma ordem cronológica e também da mesma forma como está construído a argumentação do livro, a gente também está seguindo da mesma forma. Por isso a gente vem numerando para você perceber a ordem, a sequência dessas aulas, acompanhando também a própria sequência didática do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. E Deus criou então seres humanos e o universo. Então a gente já falou sobre isso, eu não vou voltar tão detalhadamente porque a gente já vem mencionando, né? Até quando falamos ali sobre padrão absoluto e padrão relativo de valor, a gente já deu esse link, fizemos já esse nexo falando sobre o entendimento dos atributos, da estrutura de Deus que possui, entre outros aspectos, essa característica absoluta. E aí, é a partir daí que a gente pode começar a buscar compreender, entender e usar essa expressão absoluto. Beleza? Então vamos lá, seguindo aí. Deus criou a nós, seres humanos, como parceiros objetos de seu amor, buscando obter alegria através de nós. A fim de nos agradar, ele criou todas as coisas como parceiros objetos de amor para nós, seres humanos. Valores absolutos são os valores de verdade, bem e beleza, baseados no amor absoluto de Deus, ou seja, valores que vão se tornar, então, verdade absoluta, bem absoluto e beleza absoluta. E o grifo se você quiser anotar, mas a gente já falou sobre isso quando falamos um pouco ali também sobre natureza humana original, ali no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, falando exatamente sobre isso, esses aspectos das faculdades que o ser humano possui, de intelecto, emoção e vontade, buscando aí, respectivamente, esses valores de verdade, beleza e bem, mas que, em função do afastamento, do desligamento, da falta de sintonia do ser humano com o ser criador, essas nossas faculdades passaram a ter algumas deficiências e, por conseguinte, esses valores acabaram caindo nesse padrão do relativo, né? Padrões relativos de verdade, beleza e bem, respectivamente. Só revisãozinha, tá? Não vamos explicar isso tudo novamente porque está lá naquela aula específica, né? Naquele capítulo específico, perdão. Assim, essa nova visão de valor é estabelecida na base do amor absoluto, né? O que é amor quando a gente fala dentro da teoria
da imagem original. Quando falamos sobre Deus, coração, nós falamos o amor como impulso de buscar através de um parceiro objeto, né? Buscar amar e através desse amar receber ou retornar ou adquirir alegria, satisfação, felicidade. A unificação das visões de valor significa a unificação dos vários padrões para o julgamento de valor, especialmente o valor do bem, tornando claro que todas as virtudes são simplesmente expressões diversificadas de valor absoluto e que definitivamente todas as virtudes existem a fim de realizar o amor absoluto. Não vou entrar nessa discussão aí, essa imagem que está aí na sua tela é só a título de lembrança que a gente falou ali com relação às posições sujeito-objeto, a relação entre propósito, a qualidade inerente do objeto e o desejo do sujeito em ver as suas características manifestas nesse objeto, vai definir os padrões de valor, né? Agora, a questão ali que eu grifei é um tema que a gente tem que começar a fazer algumas reflexões. Quando nós falamos unificação das visões de valor, a gente pode cair, e eu vejo assim que é muito fácil as pessoas caírem na ideia equivocada de que unificar seria assimilar. Assimilação. Então todas as outras visões de valor que a gente teve aí ao longo de várias aulas, especificamente na aula anterior, quando falamos sobre as deficiências nas visões tradicionais de valor, especificamente falando ali sobre cristianismo, budismo, confucionismo, islamismo, enfim, né? A gente pode cair, né, na armadilha de entender que unificar seria assimilar. Ah, não, então o pensamento de unificação está criticando as outras visões de valor, que chamamos de tradicionais, mas que dissemos serem deficientes. Por quê? Porque o pensamento de unificação tem uma visão muito mais elevada, então todas as demais precisam ser negadas, abandonadas, abolidas, e aí a gente vai trazer uma coisa totalmente nova. Será que é isso mesmo que a palavra unificação quer dizer? O pensamento de unificação tem realmente essa proposta? Será que o pensamento de unificação passa por esse caminho aí de assimilação das demais visões? Ou simplesmente a negação e uma proposição de uma coisa totalmente nova que não tem nada a ver com o que já foi proposto anteriormente? Será que passa por aí? Vamos seguir aí, vamos ver o que o livro traz para a gente. Então, claramente seria errôneo pensar sobre essa nova visão de valor como um sistema inteiramente novo, nada a ver com o que tem aí já estabelecido. Não, isso daí não funcionou, não serve, joga para lá, abandona, nega e... Entendeu? Olha lá o que ele está dizendo. Vou reiterar, vou ler de novo, sempre, né? Esse é um grifo importante, esse eu vou indicar para você anotar, né? Aí no seu caderno de anotações. Vamos lá. Seria errôneo pensar sobre essa nova visão de valor que nós estamos querendo propor através do pensamento de unificação como um sistema inteiramente novo, estabelecido ao custo de negar as visões tradicionais de valor como encontradas no cristianismo, confucionismo, budismo, islamismo e assim por diante, como a gente já estudou na aula anterior. Em vez disso, essa nova visão de valor é estabelecida na base dos valores tradicionais. Esses valores tradicionais que vieram ao longo de séculos, acalentados, defendidos, exaltados, por mais que de forma limitada, muitas vezes simbólica, cheia de mitos e simbolismos, ainda assim são valores tradicionais fundamentais que agora precisam ser mais esclarecidos. A gente precisa trazer uma nova forma de olhar para eles, com argumentos científicos, argumentos filosóficos, dando a esses valores substância suficiente para se sustentar frente a todos aqueles ataques materialistas, negacionistas, marxistas que a gente mencionou na aula anterior. Não vou voltar a essa discussão, né? Está lá disponível, né? Então percebe, aqui é um ponto muito importante. Quando a gente fala sobre unificação, não temos a ideia, não temos a proposição de sermos imperialistas, porque você está querendo assimilar as outras culturas, as outras visões religiosas. Vamos assimilar o cristianismo com o budismo, o confucionismo, o islamismo. Não, de jeito nenhum. Essas visões tradicionais são fundamentais. Apesar de estarem sofrendo violentos ataques por conta da sua linguagem, da sua forma de se argumentar ainda bastante simbólica, cheia de simbolismos, é fundamental que a gente traga uma nova visão, uma nova roupagem, uma nova linguagem
para atender às demandas intelectuais, emocionais, volitivas do ser humano, da mente humana, desse momento da história, dessa época atual. Beleza? Então percebe? Vamos ajustando aí, porque muitas vezes a gente pode usar a palavra unificação, pensamento de unificação, ou a unificação do pensamento, de uma forma equivocada, achando que a gente está assimilando e negando tudo que já existiu ou que está aí, né? Não é por esse caminho. O pensamento de unificação não transita de forma alguma por esse caminho. Beleza? Então, feito a esses ajustes conceituais para evitar qualquer equívoco aí, né? Qualquer compreensão errada aí do que a gente está fazendo aqui sobre o estudo do pensamento de unificação. Uma vez que as bases sobre as quais os valores tradicionais estavam colocados estão em colapso, precisamos então reconstruir essas bases, reviver e fortalecer os valores tradicionais para que eles sejam investidos com nova vitalidade e poder de persuasão. E é assim que podemos estabelecer uma nova visão de valor. Então, basicamente, nas aulas anteriores, especificamente quando falamos, por exemplo, na aula anterior ali sobre as deficiências, a gente voltou a essa argumentação aí, né, de que os valores em colapso, uma das causas é a perda do poder de persuasão. E aí a perda do poder de persuasão, a gente também já argumentou isso na aula anterior, falando, né, de todas essas ideias, né, materialistas e a forma racional científica que o ser humano tem atualmente de olhar e querer entender e buscar as respostas para os seus questionamentos, essa linguagem que essas visões tradicionais, as visões que a gente mencionou, por exemplo, no exemplo da aula anterior, cristianismo, budismo, confucionismo, islamismo, elas não seguem, né, até o momento, essa linha racional científica, né? Então, o pensamento de unificação, quando ele propõe unificar essas visões tradicionais de valor, com o objetivo de fortalecer, revigorar aqueles valores que estão lá, defendidos. Então, lembra, a gente até mencionou em aulas anteriores, com que valores nós estamos falando? Valores humanos. E aí, vamos fazer a relação toda de novo? Talvez vai ficar muito cansativo, mas só para lembrar, amor, fraternidade, honestidade, integridade, enfim, né? A lista é longa, lembra que a gente falou? E você pode buscar paz, né? Enfim, quantos valores? Todos esses valores são lugar comum entre todas essas visões de valores, né? Essas visões tradicionais de valor que a gente já mencionou, que a gente já elencou. Então, ninguém está querendo trazer coisa nova, que o pensamento de unificação só quer fortalecer esses valores já defendidos por todas essas visões tradicionais, só que trazendo essa visão de uma forma convincente, esclarecendo os atributos e a estrutura de Deus, como a gente vem fazendo ao longo de todas essas aulas. E mais especificamente estudando, como a gente já enfatizou, eu volto a enfatizar, o capítulo 1, Teoria da Imagem Original, onde estudamos esses atributos de Deus e também a sua estrutura. Beleza? Então vamos lá. Então vamos ver aí primeiro fundamento teológico para uma nova visão de valor absoluto. Uma base teológica envolve a questão da existência ou não do ser absoluto no universo, conhecido como Deus no cristianismo, céu no confucionismo, Tatatã no budismo, Alá no islamismo e assim por diante. Se realmente existe, como também a questão sobre a natureza entre estas diferentes denominações. Então a gente já falou alguma coisa, né? Que as diferentes linhas de pensamento, e mesmo cada uma delas possui dentro de si também subdivisões ali, denominações, interpretações. Então isso precisa ser esclarecido de forma convincente, que seja comum, que seja consensual entre todas essas visões. Quem é Deus? Independente de você chamar céu, Deus, Alá, Tatatã, enfim. Quem é? O que é? Como funciona? Quais os atributos? Quais as características? Percebe? E é isso que o pensamento de unificação está tentando fazer, tá? Estou aqui aproveitando os ganchos do texto atual para voltar e fazer você pensar sobre tudo que a gente já vem falando ao longo de todas essas aulas e toda essa parte do livro que a gente já avançou, né? A fim de abordar essas questões, o que deve ser primeiramente esclarecido são essas questões de importante significado nas religiões tradicionais, tais como: por que o ser absoluto criou os seres humanos e o universo em primeiro lugar? Como já explicado na teoria da imagem original, o grifo é só, nesse caso, referência a um capítulo inteiro que a gente já estudou. Está lá no livro, você está com o livro em mãos? Depois volta esse capítulo e estuda. As aulas estão todas lá gravadas. Assistiu? Não assistiu tudo? Assistiu e não está lembrado?
Está lá gravado, depois você volta e estuda novamente. A razão pela qual Deus criou os seres humanos e o universo é que Deus é um ser de coração. Também é um grifo para reiterar. Temos uma aula específica falando sobre isso lá no capítulo 1, Teoria da Imagem Original, explicando claramente esse atributo, coração, amor, o impulso, né, emocional de buscar, através de amar, encontrar alegria. Um amor que a gente passou a conceituar como um amor verdadeiro. Por quê? Porque a gente está se referindo, quando falamos do coração e o amor de Deus, a um amor que vive para o benefício dos outros. Beleza? Coração é o impulso emocional de buscar alegria através de amar. Por causa desse impulso de seu coração, Deus criou os seres humanos como seus parceiros objetos de amor, e o universo como um ambiente no qual os seres humanos pudessem viver. Assim, entendendo que Deus é um Deus de coração, a razão para a criação de Deus pode ser explicada de forma muito racional, sem simbolismos, sem misticismo, sem meias palavras ou uma linguagem muito simplória, mas de uma forma muito racional. E vamos falar a verdade, o livro fala muito claramente sobre isso, e nessas aulas facilitadoras que a gente fez lá sobre o capítulo 1, Teoria da Imagem Original, tentamos trazer aqui nessas aulas facilitadoras o máximo possível de informações sobre isso, né? Além disso, se torna então uma importante base para afirmar a existência de Deus. O desejo de Deus era que o ser humano pudesse crescer como a imagem de Deus, refletindo as suas características, todas elas também já estudadas lá na Teoria da Natureza Humana Original, quando pegamos tudo que estudamos lá no capítulo 1, Imagem Original, e aplicamos no ser humano, na natureza humana original. Beleza? Isso é porque uma vez que nos tornamos uma imagem de Deus, a alegria de Deus pode ser realizada no seu mais elevado grau. É por essa razão que Deus deu aos seres humanos as 3 grandes bênçãos. Isso está lá só para referenciar o seu estudo posterior. Na Bíblia, no primeiro capítulo, no capítulo do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Está lá que Deus fala para Adão e Eva que eles deveriam frutificar, multiplicar e dominar sobre todos os seres da criação. O que significa que Deus direcionou o homem e a mulher para aperfeiçoar seu caráter, frutificar, aperfeiçoar a sua família, multiplicar, e aperfeiçoar as suas qualificações para exercer o domínio sobre todas as coisas, o dominar. E esse domínio a gente já falou, e aí eu faço até uma referência, né? Está lá no capítulo Teoria da Natureza Humana Original, quando nós falamos sobre o ser humano como um ser composição. Então ali explica as posições do sujeito-objeto, e aí a gente argumenta um pouco melhor ali sobre autoridade e domínio, né? Foi importante, eu acho importante essa aula, não é todo o conteúdo do livro, como eu sempre menciono, mas ali a gente conseguiu, trazendo as ideias principais, fazer algumas argumentações, exemplificações, enfim, né? Melhoramos ali um pouco esse conceito dessas duas palavras, domínio e autoridade, que infelizmente no mundo atual são muito maltratadas, muito mal utilizadas, né? Mas enfim, assim o propósito de criação de Deus seria alcançado pela realização das 3 grandes bênçãos dos seres humanos. Visto a partir desse ponto de vista, chegamos a entender que as várias virtudes das diferentes religiões podem entrar num consenso, num acordo, numa concordância, umas com as outras, sobre o ponto do cumprimento dessas 3 grandes bênçãos como uma forma de realizar o propósito da criação de Deus. Por quê? A partir do momento que a gente argumentou tudo que a gente vem argumentando, que o pensamento de unificação já defendeu tudo que ele defendeu sobre atributos e estrutura de Deus, aplicamos isso no ser humano, na sua natureza humana original, naquilo que Deus prototipou e planejou para o ser humano, na forma original, aquilo que estava na mente de Deus, no plano de Deus, no projeto de Deus. Então, quando a gente analisou isso daí, não ficou mais claro? Quando a gente usa isso, seja no cristianismo, no budismo, no confucionismo, no islamismo, enfim, a gente consegue encontrar aqueles valores que já são consenso, já são lugar comum, mas que às vezes tem, por conta de algumas interpretações peculiares, singulares de cada uma delas, a gente acaba encontrando divergência, pontos de não convergência, conflitos, né? E aí a dificuldade de unificar. Percebe como que ocorre a unificação? Mas enfim, vamos seguindo aí. Vamos falar agora um pouquinho aqui sobre o fundamento filosófico para a nova visão de valor absoluto, a partir do ponto de vista filosófico. Então, os sistemas de valor do cristianismo, confucionismo, budismo e islamismo emergiram no período compreendido entre o século 6 a.C. e o século 7 d.C. Durante esse período da história, as pessoas tendiam a aceitar incondicionalmente a regência das figuras de autoridade,
tal como o rei, né? A gente já citou alguma coisa sobre isso, inclusive lá quando estudamos um ser composição na teoria da natureza humana original. Então, a fim de poder viver, as pessoas não tinham outra escolha. Além disso, as pessoas daquela época não tinham conhecimento suficiente para oferecer críticas teóricas sobre esses ensinamentos, argumentações. E assim que o ser humano foi evoluindo, né, os seus questionamentos passaram a ser cada vez mais sólidos, mais concretos, e as respostas não vieram na mesma... Então aí surgiram as críticas, as descrenças, o poder de persuasão declinando, como a gente já mencionou, né? Só fazendo as referências ao que a gente já estudou. Deste modo, era natural que as pessoas obedecessem incondicionalmente o regime de autoridade sacerdotal dessas religiões que a gente já falou. Elas aceitaram incondicionalmente os ensinamentos de Confúcio, Buda, Jesus, Maomé e os seguiram. Entretanto, aí tem uma dica boa para você anotar, é um grifo dessa aula específica, dica da prova, né? Brincadeiras à parte, importante. Entretanto, em tempos modernos, se tornou mais difícil transmitir tais valores para as pessoas, porque agora as pessoas possuem uma forma de pensamento mais racional, analítico e lógico. E por conta disso, os argumentos também precisam ser agora mais racionais, analíticos e lógicos. Mitos, simbolismos, essa linguagem mais fictícia, não dá mais para usar e as pessoas não aceitam mais. Então a gente observa que por falta, né, de capacidade de persuadir as pessoas com as argumentações é que a gente observou e enfatizou já nas aulas anteriores esse processo de decadência, esse processo de declínio desses valores, né? Então, seguindo ali, assim é necessário então modernizar esses valores, proporcionando a eles explicações racionais aceitáveis para os intelectuais dos dias atuais. Então, que tipo de explicação é aceitável para as pessoas do século XXI? É o método natural científico. Até mesmo virtudes éticas podem ser aceitas facilmente pelos intelectuais dos dias atuais, se elas estiverem apoiadas por leis científicas. Era costume na Grécia Antiga e no Oriente estudar a natureza e então determinar uma visão de valor ou uma visão de vida. Então, essa associação, pega-se a observação de fenômenos naturais, a observância daquela lei que está ali por trás daquele fenômeno e a aplicação disso na vida humana, né? Então, ele menciona aí, na Grécia Antiga, no Oriente também Antigo, esse é um método bastante utilizado para definir regras de comportamento baseado na observação de fenômenos, leis, né, da natureza. Na China, por exemplo, Xun Zi afirmava a correspondência entre lei natural e lei ética e disse que a lei natural se torna a lei ética da sociedade humana. Em tempos modernos, até mesmo o marxismo assumiu uma posição semelhante, embora tenha um conceito errado sobre a lei natural. O marxismo enfatizou a identidade entre lei natural e lei social, ou seja, as normas na vida social. E assim afirmava que ambas, a natureza e a sociedade, se desenvolvem de acordo com a dialética. Parênteses aqui, a gente já fez uma aula lá atrás, né, falando sobre isso, quando, por exemplo, estudamos ação, origem, divisão e união. A gente fez uma aula específica, contrapondo, né, o equívoco, a visão equivocada que é a dialética, aquela ideia de tese, antítese e síntese que se aplicou no desenvolvimento da existência dos seres e que depois foi transportado, aproveitado, importado para o marxismo como uma pseudo-justificativa para os fenômenos sociais, a evolução e desenvolvimento da sociedade. Então a gente já discutiu isso, né? Se você não viu essa aula, está lá disponível, importantíssima essa aula. Por quê? Porque se você tem uma interpretação equivocada sobre uma lei da natureza e aplica isso na vida humana, o resultado é também um equívoco. E a gente tem aqui afirmado de forma enfática o equívoco da ideia do marxismo na defesa do desenvolvimento da sociedade baseado no modelo dialético. Beleza? Mas enfim, é só um parênteses, fazendo a referência aí para a aula específica que a gente estudou, tá?
Então, está assim evidente que, ao estabelecer uma nova visão de valor, é importante observar a natureza e o universo, determinar a lei operando e incorporá-la numa visão de valor. Mas a interpretação correta. Não pode, né, cometer o equívoco, como a gente explicou muito claramente lá no estudo da dialética, né, falando sobre ação, origem, divisão e união, como uma contraproposta, ação dar e receber, a disposição sujeito-objeto e assim por diante, mostrando a falácia que é a dialética, tanto no mundo natural, quanto mais no desenvolvimento e o estabelecimento das relações do ser humano na sociedade. Então surgem questões como se a lei natural e a lei da dialética correspondem ou não uma à outra, e se a lei natural pode ou não ser aplicada diretamente à lei da ética. A partir do ponto de vista do pensamento de unificação, todos os seres estão equipados com os aspectos duais de Sun San e Hyun San. Portanto, naturalmente somos levados à conclusão que lei dialética, a qual é uma lei Sun San, a lei ética, eu vou ler de novo esse trechinho aí, né? Portanto, naturalmente somos levados à conclusão que a lei ética, a qual é uma lei Sun San, e lei natural, a qual é uma lei Hyun San, estão num relacionamento de correspondência. O ponto importante aqui é como podemos obter um entendimento correto da natureza. Como mencionado em ontologia, então a gente falou várias aulas, né? O grifo é porque tem todo esse capítulo da ontologia feito, aulas explicando cada um dos pontos, todo o conteúdo do livro? Não. Então, se você pegar as aulas e acompanhar com o livro, você vai ver que a aula é só um facilitador ali, apontando o norte para que quando você pegue o livro e leia, né, consiga fluir melhor ali a compreensão e entendimento. Então, como mencionado na ontologia, a dialética marxista tomou como seu ponto de partida uma compreensão errada, incorreta da natureza, e então concluiu, também de forma incorreta, que a natureza se desenvolve através de lutas entre opostos. Como resultado, a forma de vida derivada dessa interpretação errada da natureza se tornou também uma forma incorreta na sua visão de vida, na sua visão de evolução da sociedade, na sua visão do desenvolvimento da civilização e da história humana. Então, tudo isso cai por terra por quê? Porque a premissa básica, a ideia básica, é uma ideia equivocada. Então, a aplicação dela, a gente tem que refutar mesmo. Né? No caso do marxismo, na sua conceituação do desenvolvimento da sociedade humana, no seu desenvolvimento da história humana, a gente refuta essa ideia porque ela tenta negar Deus e colocar o ser humano como um animal que está aí em luta, né? E que o desenvolvimento é resultado disso, de lutas e conflitos. Né? Já falamos sobre isso, sem perder tempo com isso agora, né? Visto então a partir do ponto de vista do pensamento de unificação, a lei fundamental em funcionamento do universo não é a dialética, mas como a gente enfatizou lá nas aulas anteriores, é a lei da ação dar e receber, a qual, como afirmado lá em ontologia, possui as seguintes características, a título só de lembrança, tá? Isso está bem estudado lá. Correlatividade, propósito e centralidade, ordem e posição, harmonia, individualidade e parentesco, natureza mantenedora de identidade e natureza desenvolvedora, e por fim o movimento circular. Inclusive, se eu não me engano, isso é um dos últimos dos últimos resumos ali, sumários, ao fecharmos esse capítulo, nas aulas que fizemos gravadas, a gente enfatizou esses 7 pontos aí, né? Assim, na base dessas características da lei do universo, discutiremos a nova visão de valor da unificação. Então, com base nessas características que a gente elencou aqui novamente. Estamos buscando, lá no capítulo Ontologia, na última aulinha, se eu não me engano, do estudo do segundo capítulo, Ontologia, uma teoria do ser, essa conceituação a gente está trazendo de lá para essa aula aqui, para a gente começar aqui a definir uma nova visão de valor da unificação. O universo tem tanto uma ordem vertical como uma ordem horizontal. Falamos sobre isso longamente lá, né? A Lua revolve ao redor da Terra, a Terra revolve ao redor do Sol, o Sistema Solar revolve ao redor do núcleo da galáxia, a galáxia revolve ao redor do centro do universo, e esta é a ordem vertical do universo. E a gente falou sobre isso, não vou voltar a isso, é só título de lembrança. Por outro lado, centrando no Sol, os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, todos eles revolvem em órbitas específicas ao redor do Sol. Este é um dos sistemas de ordem horizontal do universo. Esses são todos sistemas harmoniosos de ordem. Tem dialética aí? Tem conflito? Tem tese, antítese? Não vou entrar nessa discussão, tá? Pode ficar tranquilo. Não há nenhuma contradição ou conflito nesses sistemas. Uma miniatura desse sistema de ordem do universo é a ordem familiar.
Vamos trazer isso para cá? A gente já usou isso lá no estudo de ontologia, quando a gente fez esse paralelo, né? Já inclusive fazendo, como eu mencionei na aula específica, fazendo cena dos próximos capítulos para estudarmos, e o que a gente já estudou também, né? Teoria da natureza humana original, mostrando a família nesse ordenamento vertical e horizontal, tal como existe em todo o universo, exemplificado aí pelo sistema macro, aí mostrando as galáxias, planetas e assim por diante. Depois a gente fez a mesma referência, mostrando esse ordenamento vertical e horizontal dentro do modelo familiar, dentro da estrutura familiar, e que também é protótipo, que é um modelo básico ali, é um arquétipo em cima do qual depois todos os outros modelos de relacionamentos sociais nas relações humanas vai seguir esse mesmo modelo, tanto de ordenamento vertical como ordenamento horizontal. Vamos voltar a essa aula? Não, não. Aqui é só título de lembrança, tá? Estou buscando esse argumento também para a gente entrar nessa discussão de uma visão de valor da unificação. Correspondendo, então, à ordem vertical da família, valores verticais passam a ser estabelecidos. E aí, já vamos começar a colocar alguns aqui? Vamos lá. Na família, os pais demonstram benevolência para os filhos, e os filhos praticam piedade filial em relação aos pais. Ordem vertical. Esses são valores que estão no nível da família, numa estrutura vertical. Quando esses valores são aplicados à sociedade e à nação, variações, né, desse tipo de modelo vertical elaborado dentro da família vão ser replicados nos diferentes escopos da sociedade, né? Então vamos lá. Clemência e boa governança pelos governantes em relação ao povo, lealdade do povo em relação aos seus governantes, a tarefa de mestres com seus alunos, respeito e obediência dos alunos em relação aos seus mestres, proteção do sênior pelo júnior, respeito do júnior pelo sênior, a autoridade dos superiores sobre os seus subordinados, a obediência dos subordinados para os seus superiores e assim por diante. São todos modelos e aqui a gente não vai se delongar nessa discussão porque relacionamentos humanos, a gente já falou alguma coisa esclarecendo quando falamos lá teoria da natureza humana original, a aula específica sobre um ser com posição. Detalhamentos aí disso, aqui é só variações daquilo que a gente falou esquematicamente das posições sujeito-objeto, lembra? Nós falamos consciência, comportamento, mindset, eu acrescentei, né? Mindset de sujeito e mindset de objeto nas relações humanas. E isso vai definir muito bem, no ordenamento vertical, isso que a gente mencionou aí. Correspondendo agora à ordem horizontal da família, valores horizontais também vão ser estabelecidos. Algumas exemplificações. Na família, há amor harmonioso entre esposo e esposa, e amor entre irmãos e irmãs. Estes, por sua vez, vão se expandir como valores na direção dos colegas, vizinhos, compatriotas, comunidade, humanidade, e assim por diante. Todos os escopos da vida humana. Deste modo, tais valores como reconciliação, tolerância, serviço, fidelidade, cortesia, modéstia, misericórdia, cooperação, atendimento, simpatia e assim por diante. A lista segue longa. São algumas das virtudes que vão surgir a partir do entendimento desse ordenamento, daquela relação que a gente já estudou, então não vou voltar, só vou referenciar para você. Se não assistiu, assistir. Se assistiu e não ficou muito claro, assiste de novo. Teoria da natureza humana original, a aulinha específica tem ali o título, né? Um ser conectado. Beleza? Perdão, um ser com posição. Beleza? Vamos lá. Se tais valores verticais e horizontais são bem mantidos na sociedade, então a sociedade permanecerá pacífica e se desenvolverá de forma saudável. Se não, a sociedade cairá em desordem. Por que eu botei o grifo? Para você anotar? Se quiser anotar, anota. Mas aqui é uma reflexão que eu gostaria de fazer com você. Como está a sociedade atual? Ela está indo muito bem? Ou ela está em desordem? Ou ela está em caos? Ou ela está em declínio? Ou ela está em confusão? Tudo isso junto e misturado, né? Ou seja, na verdade, esses valores verticais e horizontais não estão sendo adequadamente compreendidos, experimentados, vivenciados, ou seja, como diz o texto, mantidos na sociedade. Por conseguinte, a sociedade está na desordem que está. Percebe a importância do que a gente está defendendo aqui, a necessidade de uma nova visão de valor, mas essa nova visão de valor,
ela tem que estar bem estruturada em tudo aquilo que a gente está voltando atrás ali, buscando, né, os conceitos. Deus, um ser de coração, impulso de buscar, amar e sentir alegria, amor verdadeiro, aquele amor que vive para o benefício dos outros, buscando, através de faculdades de intelecto, emoção e vontade, verdade absoluta, beleza absoluta, bondade absoluta, né? E aí todos esses valores baseados no ordenamento vertical a partir do modelo familiar, então naquelas relações todas que a gente deveria ter feito bem certinho dentro de casa e depois replicado isso na vida social. Por que a gente vai mal na sociedade? Será que a gente fez direitinho em casa? Será que nas nossas relações primárias da nossa vida, quando a gente estava dentro da família ali fazendo os nossos ensaios laboratoriais das relações humanas nas posições verticais, horizontais aí, sujeito, objeto, etc, etc, a gente praticou direitinho? Ou a gente foi medíocre? Ou a gente teve mentalidade, comportamento, mindset, sujeito e objeto medíocre? Porque se você foi um filho medíocre, um pai medíocre, o que você vai ser na sociedade? Um bom professor? Um bom chefe? Um bom subordinado? Um bom empregado? Um bom aluno? Um bom governante? Percebe? As implicações disso são muito sérias. Né? Você pode pensar, mas tem nexo totalmente conectado, interligado. Os problemas sociais são apenas resultados expandidos dos problemas que advêm de uma estrutura problemática na família, no que diz respeito a praticar esses valores, exercer esses valores. Então, por que os valores da sociedade são relativos? Porque na família a gente está desse jeito, né? Valores verticais e horizontais que estão aí num padrão absoluto. De jeito nenhum, né? Não tem como fazer essa afirmação pelo simples diagnóstico ou pela simples observação do que a gente vê cotidianamente no mundo atual, na sociedade humana atual. Ao contrário do que os comunistas frequentemente afirmam, esses valores não são simplesmente relíquias de uma sociedade feudal, mas, de fato, são as normas universais de conduta que os seres humanos deveriam observar eternamente. Valores, independente de, estamos vivendo na Idade Média, estamos entrando na Idade pós, enfim, agora estamos na época, entendeu? Independente, agora temos celular, estamos tendo viagem espacial, internet, enfim, valores humanos são valores humanos. Em detrimento de época, de momento, a gente já falou sobre, né, restrições de cultura, de religião, de geografia, de raça, etc, etc. Quiçá botar uma restrição de tempo. Não, porque era assim, agora não é mais, isso é coisa de antigamente. Hoje tem muito isso. Quando a gente começa a discutir, questionar alguns valores e principalmente comportamentos, atitudes, mentalidade, mindset, as pessoas falam, não, mas isso daí é antiquado, isso daí é antigamente. Antigamente era assim, agora não, agora nós estamos vendo uma era mais evoluída, né? Será que nós estamos tão evoluídos assim no que diz respeito à estrutura humana, nas relações humanas? Mesmo tendo todo esse desenvolvimento tecnológico, mas enfim, é só uma reflexão que eu estou fazendo aqui para criar um caminho para você fazer as suas próprias reflexões a partir do que a gente está discutindo aqui no pensamento de unificação. Isto é porque, tal como a lei do universo é eterna, a lei da sociedade humana deveria ser eterna. Se ela não é eterna, é porque ela não é absoluta, porque ela não está alinhada, ela não está conectada, não está no dial da lei universal. Não está conectada com os valores, princípios, características, estrutura do ser original, Deus. Além disso, a lei do universo tem individualidade. A gente enfatizou, talvez não o suficiente, eu trouxe algumas partes do livro, mas tentei, quando estudamos sobre individualidade, principalmente no que diz respeito à teoria da natureza humana original, falar sobre a preciosidade da individualidade humana. Por conseguinte, a lei do universo também tem essa característica. E correspondendo a ela também há valores individuais. Já falamos sobre isso? Também já falamos sobre isso numa aula anterior. Todos os seres individuais do universo participam na ordem universal enquanto mantêm suas próprias características únicas. Então, você vai, pelo fato de ter que absorver
valores universais, valores absolutos, você perde a sua individualidade, você é coibido, você é censurado, você é restringido no que diz respeito às suas características individuais? De forma alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário. Agora, que precisa ter padrão absoluto, precisa. Beleza? Também na sociedade humana, cada pessoa se engaja em relacionamentos mútuos com outras pessoas enquanto mantém o seu próprio caráter. Valores individuais incluem pureza, honestidade, justiça, temperança, coragem, sabedoria, autocontrole, resistência, independência, autoajuda, autonomia, retidão, diligência, inocência e assim por diante. Segue essa lista longamente. Todos esses são valores para o autoaprimoramento do indivíduo, que é individual, que é único. Você é único, não há como replicar você. Cada um de nós somos únicos e isso é precioso. Deus valoriza isso muito. Mas ainda assim, né, valores absolutos são necessários. Tem o aspecto eu, você, a nossa individualidade na experiência desse valor absoluto? Sim, está ali descrito, né? Quando a gente fala sobre todas essas características ou valores individuais, que a lista está grande ali, não vou repetir tudo novamente. Começa com pureza e vai terminar com inocência. Mas enfim, a lista está aí, depois você olha com calma. Beleza? Tais valores verticais, horizontais e individuais não são particularmente novos como virtudes. Já falei isso, não vou voltar nesse tema. Já vem sendo batido nesse ponto aí por séculos e séculos por cada uma daquelas visões tradicionais que a gente já falou na aula anterior. Eles foram ensinados por Confúcio, Buda, Jesus, Maomé e tantos outros. Entretanto, atualmente esses valores perderam seu poder de persuadir as pessoas porque o seu fundamento filosófico tem sido ambíguo. Por essa razão, buscamos reviver esses valores tradicionais, dando a eles uma firme base filosófica. Isso se chama pensamento de unificação. Qual é o objetivo do pensamento de unificação? Se você buscar lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente começou ali de uma forma bastante, né, inicial ali a falar sobre o livro Pensamento de Unificação, a gente falou, o pensamento de unificação tem como objetivo resolver problemas reais. Lembra disso? Isso é muito importante. Acho que em cada uma dessas aulas facilitadoras eu deveria repetir essa frase para a gente nunca esquecer. Qual é o objetivo do pensamento de unificação com toda essa argumentação, com todos esses conceitos e explicações? Resolver problemas reais. No caso desse capítulo, relacionado aos valores, né? Por isso temos aí o título Axiologia. É isso, né? Então vamos seguindo aí. Vamos falar um pouquinho aqui de uma forma breve sobre o fundamento histórico para a nova visão de valor absoluto. Então, essa nova visão de valor pode ser justificada também de forma histórica. O comunismo afirma que tal como os fenômenos naturais se desenvolvem através de lutas, assim também a história humana tem se desenvolvido através de lutas, a luta de classe. Já falamos sobre isso, beleza? Tá lá na aulinha sobre dialética. O tema é ação, origem, divisão e união e dialética. Beleza? Assiste lá. Ficou dúvida? Assiste de novo. Fundamental aquela aula, hein? Entretanto, como será explicado no capítulo Teoria da História, mais adiante, a gente vai chegar lá na sequência das nossas aulas facilitadoras, a história não tem se desenvolvido de jeito nenhum através de lutas. O desenvolvimento histórico pode ser alcançado somente através de harmoniosa ação do dar e receber entre sujeito e objeto, líderes e povo na sociedade. Aí você vai me dizer assim, pera lá, mas e essas guerras? E os conflitos, sejam eles de todo tipo, escravidão, opressão, civilizações que ascenderam, mas também tiveram um declínio muito rápido. Enfim, todos esses problemas ao longo da história. Não teve lutas? Não houve conflitos? Não houve guerras? A gente vai falar sobre isso? Teoria da história. O pensamento de unificação dedica um capítulo inteiro para explicar por que a história não se desenvolveu como planejado por Deus. A história humana deveria ter seguido esse processo que a gente vem falando longamente, né? Estrutura, dar e receber, base, 4 posições, as suas nuances, ação, origem, divisão, união, etc, etc. Aplicamos isso em ontologia, na natureza humana e o desenvolvimento de uma sociedade ideal. Falamos tantas vezes sobre isso, né, ao longo dessas aulas anteriores. E aí você pergunta, mas pera lá, se não tem, você está querendo negar que houve lutas, que houve guerras? Não da forma como é compreendido através da interpretação a partir da visão dialética. Houve, sim,
mas qual é o enredo, ou o que está por trás aí dos bastidores, o por trás das cenas, né, as causas reais por trás desse conflito ao longo da história humana. Isso é outro capítulo e a gente vai se dedicar ao estudo da história humana à luz do pensamento de unificação mais adiante, nesse capítulo específico, beleza? Então podemos fazer o nosso compromisso de discutir isso mais adiante? Você ficou com essas questões? Fundamentais, essas questões são essenciais e eu também. Quando cheguei nessa parte aqui, mas pera lá, né? E aí, vou negar tudo aquilo que a gente vê aí nos livros e na história e tal, né? Mas a compreensão e entendimento disso, a gente vai voltar a esse tema mais adiante. Então fica feito o nosso compromisso, tá? O livro faz isso e a gente, nas nossas aulas facilitadoras, se Deus quiser, a gente chega lá nesse capítulo, né? Estaremos juntos aqui, com certeza. Vamos lá. Outra lei da história prevê que havia um objetivo já estabelecido mesmo no ponto inicial da história. Então aqui eu peguei alguns trechos, por isso que eu deixei a reticência, porque eu não vou entrar muito nessa discussão agora, vamos deixar para entrar nessa discussão, ou aprofundar essa discussão como merece o tema, no capítulo específico sobre história, tá bom? Então o universo foi criado de acordo com o ideal, logo, centrando no propósito, em seres vivos, há uma ideia já inerente dentro de uma semente, ou uma célula ovo impresso na estrutura genética, e a semente ou ovo cresce de acordo com essa ideia. Está tudo ali codificado, e o que vai ser lá na frente já está todas essas informações contidas na semente, que vai eclodir, vai fazer todo o processo, e esse código que já estava ali, né, programado, vai se consumar, se der tudo certo, aí o processo flui naturalmente. Da mesma forma, na história humana, havia um ideal no início, e a história tem se desenvolvido na direção desse ideal, mas tem aí uns percalços, né, que a gente mencionou aí na tela anterior. Isso quer dizer que no ponto de início da história já havia um objetivo na direção do qual a história devia se desenvolver. Havia um propósito, uma meta, um objetivo. Predestinação, uma história já escrita que só deve ser cumprida? Será que é nesse sentido? Ou é um ideal que deve ser construído usando a individualidade humana? Estou fazendo algumas reflexões. Vou dar as respostas agora? Não. Isso é tema desse capítulo aí, tá bom? Só para você já começar a pensar, né, e ficar mais curioso ainda, né, cena dos próximos capítulos. Né? Vamos lá, seguindo ali. Então, da mesma forma, na história humana havia um ideal no início, né? A história tem se desenvolvido na direção desse ideal, isso quer dizer que no ponto de início da história já havia um objetivo. Esse era o ideal de uma nação, a ideia fundadora de um país, ou o ideal da humanidade, registrado simbolicamente nas mitologias, lendas e nas escrituras sagradas, nas religiões e assim por diante. A história humana começou com uma história pecaminosa como resultado da queda dos primeiros antepassados. Parênteses aqui, tá grifado por quê? Esse é um conceito que a gente não vai discutir aprofundadamente no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Por isso eu fiz esse grifo e pedi para abrir esse parênteses para indicar. Tem o livro o livro Exposição do Princípio Divino, no capítulo 2 especificamente, onde o reverendo Dr. Samuel Moon teologicamente pega a explicação desse problema que é relatado na Bíblia com toda a simbologia, com todos os aspectos ali de misticismo, lendas e tradições da cultura judaica e vai trazer isso à luz do entendimento humano da atualidade. Então é muito importante entender a explicação que está contida no livro Exposição do Princípio Divino, para você depois vir a entender, quando chegarmos no capítulo Teoria da História Humana, a gente se sentir mais confortável nesse estudo. Então, até a gente chegar nesse capítulo, fica a dica, tá? Pega o livro ali, tá lá também no site, baixa lá se você quiser, e vai dando uma olhadinha. Capítulo 2. Né? Lê o livro inteiro, mas o capítulo 2 é especificamente sobre o tema que eu estou mencionando aí, onde eu deixei o grifo, tá bom? Não obstante, Deus, fazendo uso de símbolos e figuras na mitologia e nas escrituras, tem apresentado a imagem do mundo ideal como visualizado no ideal original de criação, um mundo ideal que foi perdido e que deve ser restaurado na história humana. O incidente do Jardim do Éden, né, que eu mencionei aí na tela anterior, explicado ali no livro Exposição do Princípio Divino, e que também está registrado lá a partir do capítulo 3 do Gênesis, né, na Bíblia Sagrada, os registros proféticos também que constam lá no livro de Isaías e no Apocalipse de João, lá na parte já do Novo Testamento. Né? E a mitologia Tangun da nação coreana também são exemplos dessa referência aí de fenômenos e da história caminhando para um ideal. O ideal perseguido até hoje pela humanidade é o radiante mundo do bem, paz e felicidade, um mundo onde a verdadeira visão de valor está firmemente estabelecida. Mas, quando a gente entra nessa questão de desenvolvimento da história e para onde caminha a história, por exemplo, nas religiões, a gente vê algumas
profecias, alguns fenômenos assim, um pouco assustadores, né? Um pouco não, né? Vamos falar a verdade, alguns são aterrorizantes, né? Mas enfim, é importante a gente entender a linguagem, a simbologia e realmente o que o pensamento de unificação explica sobre ideal, né? E como se desenvolve a história. Cena dos próximos capítulos, teoria da história do pensamento de unificação. Então, agora fechando aí, a gente já vai fazer cena dos próximos capítulos. Na próxima aula, a gente vai falar, finalizando aí a axiologia, sobre esse item 8, mudanças históricas na visão do valor. Então, a gente vai fazer uma visão, eu vou fazer superficial, né? O pensamento de unificação faz mais detalhadamente ali, mas eu vou trazer as ideias principais para também não ficar muito cansativo e as argumentações. O objetivo é mostrar só qual é o nexo, né? Como o pensamento de unificação trata essas mudanças históricas à luz de tudo aquilo que a gente vem falando, as características de Deus, o ideal de Deus, a prototipagem de Deus, a natureza humana original que a gente elaborou ali no capítulo 3 falando sobre o ser humano ideal, né? O que seria o original planejado por Deus, enfim, né? É só uma cena dos próximos capítulos. Então, olha só o que a gente vai ver na próxima aula. Nessa sessão aí, né, mudanças históricas na visão de valor, a gente vai considerar as mudanças que ocorreram nas visões ocidentais sobre valor a partir de uma perspectiva histórica. Através disso, podemos então compreender o processo histórico através do qual as visões de valor da filosofia grega e do cristianismo, as quais procuravam valores absolutos, se tornaram oprimidas pelas visões relativas e certamente se tornaram impotentes, principalmente relativos em função de todas essas visões materialistas. Enfaticamente a gente tem falado sobre o comunismo, a dialética e assim por diante, né? Isso vai nos trazer então novamente para o ponto no qual está evidente que a confusão no mundo de hoje não pode ser resolvida sem uma nova visão de valor, uma visão de valor absoluta, né? Um valor absoluto. Então essa é mais uma afirmação, é mais uma argumentação do pensamento de unificação para defender a importância e a necessidade de uma visão de valor absoluto. Mas isso é tema para a próxima aula. Então já fica feito aqui, né, o nosso compromisso, né, estudando mudanças históricas na visão do valor, próxima aula, e fechando esse capítulo. Né, e vamos encerrar a axiologia, uma teoria do valor. Beleza? Então, muito obrigado, né, pela sua audiência nessa aulinha. Deixa aí a sua curtida no vídeo e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beleza? Até lá, então. Tchau, tchau.